Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Vamos falar com Vânia Doro, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, sobre o Dia da Pessoa Idosa. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso colocam como função do Ministério Público zelar os direitos dos idosos para que sejam respeitados. A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 1º de outubro como o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Quais as atribuições do Ministério Público na defesa dessas pessoas e quais os principais desafios que o Ministério Público de Minas Gerais encontra para concretizar essa atuação hoje em dia? Bom, o Ministério Público ele atua como um grande defensor dessa população. De que forma? O carro-chefe da atuação do Ministério Público, ele acaba ocorrendo de forma coletiva. Então, sempre que a gente tiver direitos de grupos de idosos sendo afetados ou violados, o Ministério Público pode ser um dos atores a garantir que esses direitos sejam respeitados. Outra forma de atuação, e aí em caso individual, é quando a gente tem uma pessoa que tem 60 anos ou mais em situação de risco ou vulnerabilidades sociais. Nesse caso, o Ministério Público ele pode atuar em defesa específica dessa pessoa, garantindo que os direitos e outras garantias sejam preservadas. Um dos grandes desafios é a pouca visibilidade que esses direitos repercutem. Então, a gente tem pouca estruturação das políticas públicas que são garantidas para as pessoas idosas. A população idosa ainda é uma população muito discriminada socialmente, então isso faz também com que as violações de direitos sejam invisibilizadas. Poucas vezes nós percebemos violações de direitos em razão de preconceitos estruturais e sociais que nós trazemos em relação às pessoas idosas. E um outro desafio grande é justamente essa questão colocada por você no início, que é do aumento da população idosa, né? Traz um aumento também na demanda pela atuação do Ministério Público. A composição da população mundial mudou totalmente nas últimas décadas. Entre 1950 e 2010, a expectativa de vida em todo o mundo subiu de 46 para 68 anos. Globalmente, em 2019, havia 703 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Nas próximas 3 décadas, a população idosa no mundo deverá mais que dobrar, atingindo quase 2 bilhões de pessoas em 2050. Vânia, como o aumento da população idosa impacta na atuação dos promotores de justiça e é perceptível o aumento das demandas em anos recentes? É muito perceptível e o impacto é muito grande na medida em que o Ministério Público ele passa a ser mais acionado. Porque quanto mais pessoas idosas a gente tem realizando atividades diárias, interagindo socialmente, mais situações de violação são colocadas para nós. Então, acaba que a gente precisa de uma movimentação maior do Ministério Público para garantir que essas violações não ocorram. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso colocam como função do Ministério Público zelar para que os direitos dos idosos sejam respeitados. Dessa forma, é o promotor de justiça de defesa dos direitos dos idosos que intervém quando os serviços públicos não atendem essas pessoas da maneira como determina a lei. Fiscalizar se ocorrem maus-tratos aos idosos e garantir a gratuidade no transporte coletivo urbano são exemplos de casos de atuação do promotor de justiça, que também é um dos responsáveis pela fiscalização das instituições de longa permanência e casas-lares. Além disso, é dever do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça, a apurar os crimes cometidos contra pessoas idosas em razão da condição especial que elas se encontram. Vânia, e como o cidadão pode acionar as promotorias de justiça de defesa da pessoa idosa e em quais situações elas podem ser acionadas? O acionamento do Ministério Público é muito simples. Ele pode ser feito diretamente nas promotorias de justiça de cada uma das comarcas. Todas as comarcas do estado de Minas
tem algum promotor ou promotora que responde por esse município e por um grupo de municípios que integra a comarca. Pode ser feito também via internet. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser acionada, inclusive, de forma anônima, pelo site do Ministério Público. Nós podemos ser acionados por e-mail, por telefone. Qualquer forma de comunicação é válida para acionar o Ministério Público. As situações são as mais variadas, desde maus tratos, violências e violências de todas as formas que possam ser percebidas, né? Física, psicológica, financeira, sexual, ou até mesmo, como eu disse, nessa atuação coletiva, onde a gente tem um grupo maior de pessoas que tenham 60 anos ou mais, impactada por alguma situação de discriminação ou de violação de algum direito previsto em lei. Este foi o Rádio MP Entrevista com Vânia Doro, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, sobre o Dia da Pessoa Idosa. Até a próxima! Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.